porque nós vou fazer nossa apresentaçãozinha e aí eu passo a palavra para você, Tá ok? bom, tá ótimo. Beleza. Então, ok, a gravação já está rolando. Bom dia a todos. Então, sejam todos especialmente bem-vindos a mais uma palestra da 38ª Semana da Química da USP. Novamente, a primeira do dia. Antes da gente iniciar a apresentação e a palestra, eu gostaria de dar alguns avisos a vocês que estão assistindo hoje. Primeiro a presença ela vai ser tomada automaticamente pelo Zoom. Como vocês sabem, a gente tem feito vários sorteios, né, e tem uma quantidade de carga horária mínima para que o certificado seja emitido, mas vocês não precisam se preocupar com formas de presença, porque o Zoom ele vai fazer essa contagem automática, ok? O chat, no chat, ao longo da palestra, vai ser enviado um formulário de perguntas e feedback. A gente encoraja vocês a fazerem perguntas durante, depois, antes, inclusive, da palestra, porque a gente, ao final, como eu já até conversei com o professor, a gente vai apresentar, ok? E as perguntas devem ser feitas apenas por esse formulário. Como dito também, o chat, o microfone e o vídeo, eles são habilitados apenas para a gente, os apresentadores. Vocês que estão assistindo, não têm essa opção, por conta, claro, da grande quantidade de inscrições. Então, as perguntas devem ser feitas novamente pelo formulário. Caso haja alguma necessidade de conversar com a comissão, a gente tem um e-mail para contato, como já dito nas nossas redes sociais e nas próprias redes sociais. O sorteio da última palestra de ontem, vai ser realizado ao final dessa palestra. Então, assim que a gente terminar as perguntas, eu vou chamar a Duda, né, que vai ser responsável pelo sorteio de hoje, e ela vai fazer o sorteio relacionado à última palestra de ontem. E, por fim, as palestras são todas gravadas e posteriormente disponibilizadas no YouTube. Então, com os avisos dados, eu vou prosseguir para a apresentação do professor. O professor doutor Honoris Ganzella, nosso palestrante de hoje, é coordenador do Doutorado Internacional de Humanidades na parceria da PUC do Paraná e da Universidade Católica de Moçambique. Ele é formado em Teologia pelo Instituto Teológico São Paulo, em Filosofia pela PUC do Paraná. Ele é mestre em Filosofia pela PUC São Paulo e doutor em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos. E hoje, o professor Honor tem priorizado suas pesquisas com temas relacionados à ética e tecnociência e à bioética ambiental, com temas correlacionados às questões éticas e morais das biotecnologias, à ética na engenharia genética, ou, por exemplo, fundamentos ético-filosóficos em vista da sustentabilidade e da preservação ambiental. Temas incríveis, professor. E hoje ele vem nos apresentar um tema que parece ter surgido diretamente das páginas do romance Admirável Mundo Novo, mostrando que, com desenvolvimento científico, a gente possui mais implicações éticas do que podemos imaginar. Então, com vocês, a palestra Bioética, Melhoramento Genético e CRISPR-Cas9. Professor, a palavra é toda sua. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Pedro, por essa apresentação, por essa acolhida tão carinhosa. É um prazer estar aqui com vocês nessa semana de Química e fico muito feliz assim pelo mundo e pela formação que eu tenho e entrar num curso que poderíamos dizer assim que tem uma essência muito ligada ao mundo da técnica. E eu venho da área das humanidades. Então, conforme a apresentação do que o Pedro fez nesse momento, vocês perceberam, sim, que a minha formação é na área da filosofia e, atualmente, eu trabalho com o mundo da bioética. Então, fico muito feliz com essa aproximação entre o mundo da ética, da filosofia, da bioética, com o mundo da química. De um certo modo, aqui nós temos, assim, poderíamos dizer, algo bem próximo do nascimento da própria bioética. Quando a bioética nasce lá com Potter, em 1970, se nós pegarmos o Potter como o pai da bioética, ele queria justamente isso, uma aproximação entre as ciências com as humanidades, dizendo, olha, as ciências avançam muito mais rápido do que as humanidades, é preciso encontrarmos um ethos para esse bios. Então, eu acho que o Potter hoje fica bem feliz de saber que há essa aproximação dessas duas áreas do conhecimento e de tantas outras áreas do conhecimento. A mim foi pedido, então,
trabalhar um pouco sobre as questões de bioética, questões de melhoramento humano, as questões da técnica CRISPR, e assim, e tudo isso, percebam vocês, suscita, o que nós poderíamos dizer? Que sobre esses temas, eu acho assim que nós temos muito mais dúvidas do que certezas, nós temos muito mais questionamentos a fazer do que verdades a serem reveladas, verdades a serem ditas. E eu acho que nós temos que fazer desses questionamentos, dessas indagações que nós temos, o tema do debate desse nosso momento, assim, para que, de um certo modo, a humanidade possa continuar suas pesquisas, possa continuar seus trabalhos e tal, mas assim, sem incorrer em riscos desnecessários que possam comprometer a dignidade das pessoas, que possa comprometer a dignidade da humanidade. Então, nesse sentido, assim, penso que o tema suscita muitas dúvidas, muitos questionamentos, e eu que sou da filosofia, essa é uma das nossas habilidades, assim, questionar, problematizar e tal. Então, penso que a filosofia também possa dar uma grande resposta, uma grande contribuição para o tema. E me parece também que o que é interessante a gente observar antes de começar a apresentação é que o tema, assim, de um certo modo, ele suscita muitas dúvidas, muitas suspeitas. E eu acho que isso se deve principalmente ao que já foi feito na história. Se nós tomarmos por referência a ideia do melhoramento humano, do aprimoramento humano, se nós tomarmos por base o que foi o projeto ali em torno do nazismo, da Segunda Guerra Mundial. Então, essas tentativas assim, né, na história, em que se buscou esse melhoramento humano, de um certo modo, pelo menos geraram uma sensação de muita suspeita em relação ao tema. E isso a gente não pode deixar de identificar. Então, esse olhar é negativo. Nós já temos pesquisas sobre isso, acreditem vocês, nós temos pesquisas sobre isso, sobre esse olhar. O Marcelo de Araújo estava me contando esses dias que ele esteve dando uma palestra para a gente aqui na PUC, ele estava me falando de pesquisas que tratam do tema, e, por exemplo, mundialmente, as suspeitas são muito maiores. Os brasileiros são mais tolerantes com isso. Quando se fala em melhoramento humano e tal, as pesquisas mostram que os índices, o Brasil está lá na ponta de as pessoas não verem muito problema nisso. Mas mundialmente há bastante esse receio em torno dessas pesquisas, e me parece, então, que isso se deve muito a um histórico do que já foi feito de forma errada, sem os parâmetros da ética, sem os parâmetros da bioética e tal. Eu fiz aqui alguns slides que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, eu queria parabenizar, então, novamente a escolha do tema. A escolha do tema para essa semana, penso eu que é mais do que oportuno nós tratarmos dessas questões. E parabenizo, então, toda a comissão que organizou essa semana. Um pouco assim das obras, um pouco da literatura, por onde que eu vou andar nessa minha fala, eu acho interessante a gente, assim, nós temos vários autores que problematizam questões muito próximas a essas que nós estamos falando. Então, se nós tomarmos assim da esquerda para a direita, o Han Jonas, que vocês devem conhecer bem, lá em sua obra, O Princípio e a Responsabilidade, veja que o subtítulo da obra está bem pequeno ali, mas ele diz, olha, ensaios de uma ética para a civilização tecnológica. Quer dizer, a civilização tecnológica avançou tanto que nós precisamos de uma ética que dê conta disso tudo. Então, uma obra que vai com certeza aparecer, eu não vou ficar falando toda hora os nomes dos autores, mas uma obra que vai estar presente aqui na minha fala. O pai da bioética, Van Hasselbalch Potter, também não pode ficar fora disso, né? A ideia de uma bioética global, como essa inter-relação, essa dependência entre o ser humano, o mundo social, o mundo ambiental, essa ideia de que se nós quisermos pensar em saúde global, nós devemos pensar a saúde global nesse contexto da saúde do indivíduo, mas da saúde da sociedade, da própria saúde ambiental. Essa obra do Byung-Chul Han, onde ele questiona, né, a Sociedade do Cansaço, onde ele questiona se esse desenvolvimento, se esse melhoramento humano não seria necessário para atender aos interesses de uma sociedade de desempenho. O próprio William Habermas, O Futuro da Natureza Humana, onde ele faz uma crítica a essa ideia de melhoramento.
essa obra do Marcelo de Araújo, Novas Tecnologias e Dilemas Morais em decorrência desse processo que nós vivemos hoje. E outros autores, assim como Lauret e Alexandre, vejam ali o título da obra dele, ó, A Morte da Morte, como as biotecnologias vão salvar a humanidade, né? Uma professora ali da casa de vocês, a Mayara Matos, com a obra Genética, Nicholas Rose, a política da própria vida, essa ideia de que nós humanos devemos controlar a nossa vida, temos o poder e a capacidade disso. Uma obra bastante clássica que vocês devem conhecer, do Michael Sandel, Contra a Perfeição, Ética na Era da Engenharia Genética. Os estudos desse psicólogo, Adrian Heine, sobre a anatomia da violência, né? As raízes biológicas da criminalidade. Então, a ideia de que nós devemos mexer no ser humano, alterar o embrião humano, a genética humana, para que ele seja mais passivo, poderíamos dizer assim. Então, a minha fala vai um pouco em torno desses textos e outros que, porventura, vão aparecer no trabalho. O Pedro já falou do Admirável Mundo Novo e nós não tínhamos ensaiado nada, né? Mas quando a gente olha a ficção científica, veja que o Admirável Mundo Novo, ali do Aldo Huxley, de 32, né? A ideia de já fazer as pessoas programadas com certas características, com certas qualidades, com certas capacidades. Então, esse é um desejo bastante, poderíamos dizer, bastante antigo do ser humano. E o mais assim, o mais atual, o mais moderno, né? O Gattaca, é ali onde que o próprio filme já traz o próprio título, o próprio nome do filme, as bases nitrogenadas ali, da guanina, da adenina, da timina e assim por diante. Então, vejo que a ficção científica, me parece que aqui em dois momentos, né? Quer dizer, uma ficção científica num momento que não éramos capazes de fazer muita coisa técnica e cientificamente, e agora a ficção científica num outro momento que, de um certo modo, a humanidade, com as descobertas das novas tecnologias e tal, permite fazer muita coisa do que se desejava no passado. Então, isso nos coloca num cenário que eu diria bastante novo, e bastante diferente. Então, essa ideia, e aqui nós temos uma primeira reflexão que precisa ser feita. Essa ideia do controle da vida, ela não é nova pelo ser humano. Quer dizer, nós humanos sempre desejamos controlar o acaso, a imprevisibilidade, a sorte, a contingência. Sempre foi um desejo nosso de ter controle sobre isso. Mas, de um certo modo, quer dizer, nós não tínhamos a capacidade de realizarmos isso, mas era desejo nosso. E aí, por exemplo, algumas utopias, quem gosta um pouco de filosofia, já leu algumas utopias, vocês vão perceber que, por exemplo, a utopia do Francis Bacon, é essa que eu estou citando aqui, de um certo modo, lá na obra Nova Atlântica, quer dizer, nós teríamos o quê? Uma sociedade tão bem evoluída técnica e cientificamente, que essa sociedade ela traria a realização humana, né? Quer dizer, o ser humano com a técnica vai dominar tudo, e ao dominar tudo nós nos realizaremos e alcançaremos uma maior felicidade, algo parecido. Então, o que eu quero dizer? Sempre houve, de um certo modo, um desejo humano de controlar tudo isso. Qual é a grande diferença que eu vou falar na sequência? A grande diferença de hoje é que hoje a capacidade técnico-científica nos permite realizar muito desses sonhos. O que era utopia, o que era assim, simplesmente um desejo, muitas vezes um projeto humano individual, hoje a capacidade técnica, um devaneio, hoje a capacidade técnico-científica nos permite. Isso faz, então, que o problema ético mude conforme eu vou falar a seguir. E se nós pensarmos assim, se o ser humano sempre quis ter controle sobre a vida, mesmo sendo incapaz de controlá-la, se nós olharmos na história, a gente vai perceber que nós sempre tivemos dois grandes desejos. Os humanos sempre tiveram dois grandes desejos. O desejo da perfeição e da imortalidade. O que esses desejos revelam? Que eles revelavam no passado que nós não tínhamos essa capacidade de sermos mais perfeitos do que somos. E também não tínhamos a capacidade de nos tornar imortais.
Quando aparecem essas tecnologias mais novas hoje, vejam só, elas mexem aqui nessas duas bases, nessas duas estruturas. Então, se nós pensarmos o melhoramento humano, se nós pensarmos o CRISPR, o que ele busca? A perfeição. E aí, então, começam os problemas no mundo da ética e da filosofia, né? Falar um ser humano perfeito, além do Pedro, quais seriam as outras pessoas? Que qualidades teriam? Então, vejam que esse é um desejo e a ideia da imortalidade. Quer dizer, quando hoje a gente percebe empresas, instituições, ou mesmo cientistas ou técnicas querendo nos tornar imortais, percebam que, de um certo modo, é uma realização, é um desejo que percorreu a humanidade toda. Então, nesse sentido, eu separei aqui 10 pontos que me parecem que são extremamente importantes para a gente pensar isso. Quer dizer, se existe um desejo humano desde sempre de perfeição, se existe um desejo humano de imortalidade, o que teria de diferente aos nossos tempos? Então, acho que a primeira grande diferença é essa, é uma maior capacidade de realização. Se no passado desejávamos, mas não éramos capazes de fazer, hoje desejamos e nos tornamos capazes de fazer. Então, agora o problema ético é outro. Então, poderíamos dizer assim, no passado, muita coisa foi feita e, de um certo modo, violou a dignidade humana pela incapacidade humana. Aí, hoje, nós temos o problema ao contrário disso. Quer dizer, agora nós podemos fazer. Então, aquilo que a humanidade deseja fazer, de um certo modo, ela se tornou capaz de fazer. Então, agora, cada um de nós, ou a ciência, os cientistas, ou a humanidade, representa uma ameaça, não pela nossa incapacidade, mas agora nos tornamos uma ameaça pela nossa capacidade de fazer. E agora, então, que a ética se tornou mais necessária. E por que ela se tornou mais necessária? Porque agora nós temos que fazer a pergunta: agora que sou capaz, posso fazer? Essa é a grande questão. Veja que antes a pergunta qual era? Não sou capaz de realizar. Não sou capaz. Então, se nós olharmos o projeto do Hitler de fazer uma raça ariana, a gente vai perceber o seguinte, quer dizer, o que nós temos aqui? Uma fraqueza, uma insuficiência, uma pequenez humana diante de um projeto tão grande. Então, o Hitler não conseguiu fazer a raça ariana. E aí, então, o problema ético era, ele ofendeu a humanidade, sim, mas pela sua, poderíamos dizer assim, pela sua incapacidade. Hoje, o que nós temos é uma situação diferente dessa. E é justamente a ideia de que agora somos capazes de fazer. Então, as perguntas éticas agora são mais urgentes. A ética nunca foi tão necessária quanto agora. Por quê? Porque somos capazes de fazer muito. Quando éramos capazes de fazer pouco, ela era pouco necessária, né? Então, na civilização tecnológica dos nossos tempos, a ética se tornou muito necessária. Uma segunda questão extremamente importante e diferente de outros momentos históricos. Se nós observarmos as mudanças, as revoluções que nós tivemos na história, no mundo da física, da química, da eletricidade e tal, o que a gente vai perceber? Que nós humanos não éramos o objeto de modificação, não éramos o objeto da técnica. Então, quando a gente olha as revoluções da física, da química, da eletricidade, a gente vai ver que o meio ambiente, a natureza, é que era objeto dessa modificação. Qual é a novidade agora? Agora somos nós. Agora nós é que somos objeto de manipulação e, em especial, através das biotecnologias. Então, veja o que aconteceu com o ser humano. Quer dizer, nós, ao usarmos a própria ciência, a própria tecnologia, no sentido de dominar o mundo, de dominar e controlar a vida, nós nos tornamos objetos dessa tecnologia. E aí a gente sabe, assim, como seres humanos, ainda não podemos fazer recall, ainda não podemos voltar a refazer o próprio ser humano que foi feito. Então, isso aqui me parece algo novo. Nós, aos nossos tempos, que agora somos nós o objeto de manipulação da própria técnica, da própria ciência. E no momento anterior, muita coisa se dava em cima da natureza. E aí o Jonas, por exemplo, ele diz, olha, que quando nós nos tornamos objetos da tecnociência, lá na sua obra O Princípio e Responsabilidade, de um certo modo, 3 são os grandes desejos desse objeto, de nós humanos enquanto objeto. O prolongamento da vida.
E aí nós sabemos como que isso, os problemas que isso causa, né? No mundo da bioética, isso é muito forte, né? É prolongar a vida, mas prolongar a vida com dignidade ou sem dignidade, a qualquer custo, a qualquer preço. Como seria uma sociedade onde as pessoas são mais envelhecidas e com menos jovens? Veja que na medida que vai nascendo menos gente, com o nascimento também renasce a esperança. Então, a ideia do prolongamento da vida, todos nós queremos viver muito, isso é fato. Mas a ideia de prolongar a vida de modo, quanto mais se puder, também precisa levar em conta a própria ideia da qualidade da vida, da dignidade da vida. Como seria uma sociedade de envelhecidos, né? Alguns países no mundo já sentem isso, já sentem os efeitos de uma sociedade que não se renova. O Hans Jonas vai dizer que ainda em relação ao ser humano como objeto da técnica, o controle de comportamento, pretende-se ter um comportamento adequado. Novamente, Pedro, surge o problema. Qual é o comportamento adequado? O que nós usaríamos como parâmetro? O que nós usaríamos como base para definir esse parâmetro adequado? E o terceiro elemento da manipulação genética, que é disso que estamos falando. Então, vejam só, ao nos tornarmos objeto da técnica, diz o Hans Jonas, esses são os 3 grandes objetivos de desejo de intervenção sobre nós humanos, através do prolongamento da vida, do controle do comportamento e da manipulação genética. Também o que nós temos de novo aos nossos tempos, que me parece muito interessante. Vocês devem lembrar, quem gosta de mitologia, lá da história de Prometeu, lá no mundo antigo. Prometeu ultrapassou os limites, passou do ponto. Prometeu queria gerar vida e foi lá e roubou o fogo de Zeus. E aí Zeus, ao puni-lo, por ter passado do limite, vocês lembram lá da mitologia que ele foi amarrado ali numa pedra e tal, e vinha lá uma ave comer o fígado dele para ele, e o fígado dele com a sua capacidade de regeneração, e Prometeu não morria mais e tal. O que isso significa? O que esse mito pode nos ajudar a entender aqui? A ideia de que os limites da ação humana eram mais bem definidos, e quando o ser humano, de um certo modo, ultrapassava esse limite, ele seria punido por isso. E aí o Hans Jonas diz, olha, esse momento acabou. Então o Hans Jonas vai dizer, Prometeu definitivamente desacorrentado. O que significa isso? Quer dizer, com a ideia de que não haveria, a civilização tecnológica trabalha com a ideia de não ter mais limites para o desenvolvimento técnico-científico. A ideia de que o amanhã precisa ser melhor do que hoje. Então, se Prometeu está definitivamente desacorrentado, a ética, a bioética não teriam espaço dentro desse mundo da tecnociência, porque, assim, o limite deveria ser o céu. Quer dizer, tudo é possível de ser feito. Então, aquela ideia que anteriormente falávamos, nem tudo que é tecnicamente realizável é eticamente aceitável. Aqui o Hans Jonas vai dizer, olha, precisamos colocar isso em prática. Também, a gente vai perceber que a técnica, também o que temos diferente hoje em relação ao passado, que a técnica assumiu o lugar e o poder que antes era de Deus. Então, percebam vocês, eu sempre gosto, minha mãe é falecida, mas gosto de falar dela. Quando minha mãe tinha algum problema assim do mundo da existência, ela, de um certo modo, ela buscava as respostas no divino, buscava as respostas no sagrado. E aí ela tentava compreender como que Deus interpretaria aquela situação. E aí, na medida em que a sociedade ela vai se laicizando, ela vai se secularizando, o espaço que era ocupado por Deus passa a ser ocupado pela técnica. Então, é ela que apresenta as respostas, é ela que se apresenta como redentora, como salvadora, ela que se apresenta como uma promessa, ela é a esperança. Então, se nós imaginarmos como exemplo, Pedro, nós imaginarmos um casal que gostaria de ter filhos, mas assim, naturalmente isso não ocorre, se nós pensarmos no momento anterior, no momento da minha mãe, o que nós poderíamos dizer? Minha mãe fazia uma novena, ela rezava, e em seguida nascia uma criança. Quer dizer, onde se depositava a esperança? Lá em Deus. E aí, então, quem se apresenta hoje com uma esperança de salvar a humanidade, e daqui a pouco eu vou falar com isso, de curar a humanidade,
de curar a humanidade, aí seria então a técnica. E aí nós vamos ver que isso não é bem assim, que isso não é bem assim, que isso não é, né, que essa técnica, o próprio Han Jonas vai dizer, ela é nihilista, ela não está pensando no ser humano, ela está pensando nela mesma, que essa técnica tem por objetivo a autossuperação e tal. Então, mas assim, essa é uma novidade. Tem alguém se apresentando como a resposta do mundo, tem alguém se apresentando como a cura do mundo, e é a capacidade técnico-científica. Para que essa técnica, para que esse desenvolvimento pudesse agir de modo desenfreado, o que precisou ser feito? O que a gente chama de dessacralização. Dessacralização de quem? Do ser humano, dessacralização da natureza, dessacralização da vida. O que significa isso em português? Claro, tirar o sagrado, né? Então, eu olho para o ser humano e o que eu vejo nele? Simplesmente um corpo biológico, Existe alguma coisa de sagrada no ser humano? Não existe nada de sagrado. Se não existe nada de sagrado, portanto, a minha intervenção sobre ele pode ser total, pode ser plena. Eu olho para a natureza e não vejo nada de sagrado. Por isso, a minha intervenção sobre a natureza pode ser ilimitada. O Heidegger dizia que a civilização tecnológica olha para a natureza e vê, por exemplo, numa árvore, vê carvão. Olha para o rio e vê energia, e vê a geração de energia, não vê a beleza da água, do rio, dos peixes que contém nele. Então, a civilização tecnológica, para poder agir de modo livre, para não ter empecilho, ela dessacralizou. Então, ela dessacralizou o ser humano, ela dessacralizou a natureza, ela dessacralizou a própria vida, para que a ação dela pudesse ser ilimitada. O Han Jonas tem uma frase que eu acho assim maravilhosa, que diz bem essa ideia. Diz ele, não se pode pecar contra uma natureza de tal modo indiferente a si mesma. A natureza é indiferente. Uma bem-vinda carta branca para o poder tecnológico, que não precisa respeitar formação natural alguma. Ou seja, nós humanos, diz o Han Jonas, precisávamos nos dar uma autorização para agir, uma autorização desenfreada, uma autorização sem limites. Qual foi a saída que encontramos? Tiramos o sagrado da nossa vida. Então, não existe nada de sagrado no ser humano, não existe nada de sagrado na própria vida, e não existe nada de sagrado na própria natureza. Portanto, podemos agir sem ter o medo de pecar, sem ter o medo de estar fazendo coisa errada, porque a natureza, segundo essa crítica, ela seria indiferente. Ainda o que há de diferente aos nossos tempos, que o ideal técnico-científico ele contém os ideais da utopia do progresso. O que isso significa? Significa entender que o tempo presente não é um tempo de plena realização. Então, nós humanos, o ser humano não teria ainda se realizado. E que a tecnociência nos ajudaria a nos realizar. Então, bem essa ideia da utopia. Quando o ser humano vai ser feliz? Amanhã. Quando o ser humano vai se realizar? Amanhã. Não é hoje. Então, o nosso tempo não é um tempo pleno de realização. E aí a tecnociência, então, viria para nos dar essa plena realização. Então, nós teríamos aqui, de um certo modo, uma espécie de uma obrigação moral de nos aperfeiçoarmos com a ajuda do poder técnico-científico para poder nos realizarmos. Então, essa ideia de uma utopia do progresso. A palavra utopia, nós sabemos, ela nos remete à frente. A utopia não é no tempo presente, é no dia de amanhã. Então, o ideal técnico-científico, em relação, por exemplo, ao melhoramento, à CRISPR e tal, ele tem essa marca presente de uma utopia do progresso. E aquilo que nós bem conhecemos, né? Essa era do antropoceno, em que nós humanos assumimos o papel, um poder e uma função, uma capacidade de mudarmos a nós mesmos e de mudarmos o próprio planeta. Então, isso também é algo bastante recente, algo bastante novo, poderíamos dizer. O que há de mais novo também aos nossos tempos, e eu separei, então, esses 10 itens que me parecem assim, que são coisas que se tornaram mais evidentes na sociedade contemporânea, que a capacidade técnico-científica ela é de grande magnitude no tempo e no espaço. Ou seja, qualquer coisa que é feita em qualquer parte do mundo,
imediatamente impacta a humanidade toda. Impacta a humanidade toda. Então, qualquer experimento, qualquer inovação, veja que historicamente se procedeu ao contrário disso. Eu não estou dizendo que no passado estava certo, que hoje tá errado. Mas, historicamente, muitas descobertas, muitas inovações que eram feitas, muitas delas eram guardadas e somente eram usadas quando necessário, como uma carta na manga. O nosso tempo não é isso. O nosso tempo não é isso. Quer dizer, uma pequena mudança, quando nós vimos lá o chinês fazendo a edição genética lá das duas meninas que ele disse que seriam imunes ao HIV lá, que anunciou pelo YouTube e tal, ninguém nunca viu essas meninas e tal, mas quando ele fez isso, perceberam que imediatamente impactou a humanidade toda. Então, as inovações da tecnociência são de grande magnitude. E também é uma característica nossa dos nossos tempos. Parece-me que tudo aquilo que é criado tem que ser imediatamente aplicado, imediatamente a ser utilizado. Eu acho que é uma marca do nosso tempo. E eu acho que uma das mais importantes características dos nossos tempos, a ideia da ambivalência. Eu acho que essa aqui nos ajuda a entender tudo o que nós estamos querendo falar aqui hoje. Porque, de um certo modo, no passado próximo, Pedro, se dizia muito isso. Olha, a ciência e a técnica, elas são neutras e tudo depende do que o ser humano vai fazer com ela. Nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que não é isso. Penso eu que é melhor a gente definir tudo isso como uma área de grande ambivalência. De grande ambivalência. O que se apresenta como esperança contém o próprio temor. Então, se nós pensarmos o próprio melhoramento, se nós pensarmos a própria CRISPR, é uma grande esperança para a humanidade, de cura de muitas doenças, de muitas. Muita gente, é uma esperança de muita gente ter uma qualidade de vida melhor. Ao mesmo tempo, contém o temor. Com a energia nuclear, nós podemos fazer tanto o bem quanto o mal. Então, eu penso assim, quem está nos ouvindo, olhem com carinho, é do Han Jonas esse conceito, olhem com carinho essa ideia. Quer dizer, todo o processo da civilização tecnológica, ele é muito ambivalente, contém as duas coisas. Quem é mais santo aqui na sala, lê na Bíblia que faz uma separação do joio do trigo, e lá, quando se escreve isso na Bíblia, parece-me que era mais fácil separar o joio do trigo. Hoje me parece que ficou mais difícil. Então, eu gosto muito dessa ideia de que vivemos um momento em que o processo técnico-científico precisa e deve ser compreendido como ambivalente. Não dá mais para separar. Isso é prejudicial, porque se isso é benéfico. Porque se você de cara você identifica que algo é maléfico, não existe problema moral nisso, poderíamos dizer. Não existe problema ético nisso. Isso é ruim. E qual é a questão? O que faz, por exemplo, da CRISPR gerar tantas inquietações éticas e bioéticas? Me parece que justamente essa ideia da ambivalência. Ok, eu posso curar doenças genéticas aí que estão impedindo com que pessoas de famílias tenham uma qualidade de vida? Sim. Posso ter a pretensão de gerar super-homens, super-humanidade? Sim, também é. Então, a ideia de ambivalência, penso eu, que é fantástica para nós compreendermos um pouco toda essa intervenção técnico-científica que somos capazes de fazer hoje. A partir desses 10 pontos, então, eu queria levantar alguns questionamentos. Primeiro, em relação à própria ideia de melhoramento. Veja que, conforme se anunciou antes, né? Essa ideia de melhorar a humanidade. Tem uma segunda pergunta: para quê? Essa precisa ser feita. Melhorar a humanidade para quê? Melhorar a humanidade para que as pessoas tenham mais autonomia? É uma pergunta. Melhorar a humanidade para que as pessoas sejam mais dependentes? É uma segunda pergunta. Então, melhorar a humanidade para quê? Para diminuir a desigualdade social? Ou para aumentar a desigualdade social? Seria possível melhorar a humanidade sem os olhos do sistema liberal? Seria possível? Quer dizer, eu percebo que essa pergunta ela precisa ser feita. A quem interessa tudo isso? Não sei se vocês conhecem, Pedro, já viram essa sigla dos GAFA, mas depois, se não conhecerem, anotem ali, depois vocês olhem. Que é desse grupo constituído pelo Google, pelo Amazon, pelo Facebook e pela Apple, aonde, assim, há um grande investimento
há um grande investimento em melhorar a humanidade de um certo modo para que ela possa ter condições de acompanhar todo esse processo. Perguntaríamos assim se esses grupos, se essas instituições, se essas empresas seriam capazes de fazer um projeto dessa envergadura sem os olhos do capital, sem os olhos do capitalismo. Quer dizer, imaginemos então que tudo isso possa se tornar realidade, essa ideia de melhoramento humano e assim por diante, e seria possível pensar isso sem a ideia do capital? Quer dizer, a quem interessa? Ou nós temos mais um produto dentro de uma lógica capitalista? Aquela pergunta que eu brinquei antes com o Pedro, que características seriam desejadas de um ser humano? Melhorar a humanidade, mas quais seriam as características desejadas? Uma pessoa muito crítica seria desejada? Ou é melhor fazer as pessoas mais submissas? Uma pessoa mais isso ou mais aquilo outro? Mais homossexual, mais heterossexual? Mais aquilo? Vejam só, quer dizer, como é que nós vamos estabelecer os parâmetros disso? Isso aumentaria ou diminuiria a desigualdade? Veja, se você já faz algo de cara que é para aumentar a desigualdade, veja que o pecado é maior, os problemas éticos são maiores. O que nós vamos fazer com as pessoas, então, que não tiverem condições de ter esse tipo de melhoramento, esse tipo de diferenciação? Então, melhorar a humanidade para quê? Para aumentar a desigualdade? Para diminuir isso? Para aumentar aquilo? E uma pergunta que inquieta nós da filosofia, que é grande, é essa última, 5. O que nós temos que fazer é melhorar a humanidade ou curar a humanidade? Então, veja que aqui nós temos um problema seríssimo, Pedro, quando a gente usa essas duas expressões. Porque, de um certo modo, o que se dizia num passado recente? Se dizia assim, que sempre que o ser humano busca a cura de certas doenças, nessa cura nós não teríamos tantos problemas éticos quando se busca curar algo que não funciona. Então, tem algo em mim que não funciona, e eu busco a cura e passa a funcionar. Ok, vai com Deus, certo? Quando a gente falava em melhoramento, então a gente dizia assim, é algo que funciona, mas agora eu vou potencializar. Agora eu vou tornar isso funcionando melhor ainda, mas ele já funciona. Quando a gente olha, por exemplo, alguns autores hoje, a gente percebe que eles não dizem mais isso, que essa separação entre cura e melhoramento, ela teria desaparecido. E por que ela teria desaparecido? Porque não se trata de curar uma doença presente em você, Pedro. Não se trata. Tem que curar o Pedro. O Pedro é uma pessoa doente. Nós humanos somos pessoas doentes. E seríamos pessoas doentes por quê? Porque somos cheios de limitações. Somos cheios de limitações. Então, o que nós teríamos que fazer? Curar o ser humano e não curar a doença. Então, aqui temos um problema filosófico, aí quem gosta de filosofia da área da química, quiser enfim, se meter nessa conversa, ela é muito interessante. Quer dizer, devemos curar uma doença ou curar o ser humano para que ele se torne melhor do que ele é. Veja aqui, eu peguei uma frase do Michael Haskell, não que ele seja favorável, ele é o grande crítico disso aqui tudo, mas ele diz, olha, a condição presente da humanidade é vista pela utopia do progresso como inteiramente deplorável, um estado doentio. E o ser humano do presente não passa de um ser ontologicamente enfermo para a qual a biotecnologia se apresenta como cura. Então, quer dizer, essa é a ideia de que nós devemos, não é curar a doença, nós devemos curar o ser humano, ok? Então, um problema filosófico, ético, bioético, de grande envergadura por trás desse grande ideal. Quando a gente olha, então, dentro desse projeto de melhoramento humano, você sabe que tudo isso pertence àquilo que se chama, dentro de um grande movimento, um movimento transhumanista, né? Quer dizer, um movimento ideológico que busca, então, qualificar esse ser humano, atribuindo-lhes outras capacidades que ele não possui no momento. Então, prolongar a vida, conforme já dissemos, controlar o comportamento, a manipulação genética, mas também realçar a beleza, aprimorar o desempenho sexual, buscar uma eterna juventude para que não caiam os cabelos, para que não venham as rugas, incrementar a força para que os braços não fiquem lá com aquelas pelancas, controlar as emoções. Vejo que muitas pessoas são excessivamente emotivas, assim, não seria melhor curar essas pessoas que choram demais por qualquer coisa?
Quer dizer, essa ideia de intervir, de interferir sobre a natureza humana, de modo com que a gente passe a ter características que nós não temos hoje. Então, essa ideia de cura ou de melhoramento que está por trás. Devemos curar a doença ou nós devemos curar o ser humano, que é esse ser marcado por essas grandes fragilidades? Quando a gente olha também, a gente percebe que isso aqui, essas formas de melhoramento, elas não são novas, não. Conforme já dissemos no começo, aqui nós já temos assim um histórico. Quando a gente olha lá para a década de 20, para a década de 30, a gente percebe ali o início das próteses, bastante rudimentares ainda. Quando a gente olha na década seguinte, na década de 40, as drogas, o Pervitin, esses dias o Marcelo de Araújo, nessa palestra, ele falava que como essas drogas eram usadas, essas drogas usadas para a pessoa ter mais energia, para poder estudar, para poder render mais no estudo, no esporte e tal. Quer dizer, isso era permitido o uso, depois que isso passa a ser ilegal e coisa do tipo, né? Na década de 50, sei lá, Ritalina, quando a gente toma um café, de um certo modo, o café nos dá essa energia que nos diferencia do outro, quer dizer, você se torna mais capaz, os próprios energéticos. Então, percebam, quer dizer, toda essa ideia de melhoramento tem diferentes formas, tem formas externas, formas internas, nós poderíamos dizer. Quando a gente olha o próprio a ideia dos melhoramentos, nós sabemos como os alimentos, como o milho, como que a produção do milho natural hoje, poderíamos dizer, não produz mais nada. Eu tenho parentes que trabalham com agricultura e eles assim dizem, olha, se nós plantarmos as sementes que são classificadas como naturais, não rende mais nada. Então, quer dizer, há uma modificação sobre os alimentos, há uma modificação sobre os animais. Nós sabemos, por exemplo, assim, os cachorros que nós temos hoje, tão amáveis e tal, os gatos, eles não faziam parte do mundo, dos seres do mundo. E eles foram sendo modificados geneticamente e tal, até serem da forma como é hoje. E agora, quer dizer, o grande objeto, como dissemos anteriormente, quer dizer, passamos dos alimentos, passamos dos animais, e agora o grande objeto de manipulação, então, desse melhoramento somos nós humanos. E aí, que nós vamos mudar no ser humano, né? Características físicas, características cognitivas, características morais, características afetivas, características esportivas. Quer dizer, que âmbito do melhoramento do humano nós queremos alcançar com tudo isso? E aí, quando a gente olha os críticos, o que a gente percebe, então, por exemplo? Autores, por exemplo, como Julian Savulesco, Igmar Bergson, eles, de um certo modo, assim, são bastante favoráveis a essa ideia de melhoramento humano, justamente para capacitar o ser humano para que ele tenha mais condições de dar conta dos problemas do futuro, dos problemas em questões climáticas e tal. Então, essa ideia de que nós precisamos modificar a estrutura humana para que ele assim o ser humano possa sobreviver dentro das condições climáticas que nós teremos no futuro. Nós sabemos, então, que a nossa intervenção humana, Pedro, sobre a natureza está modificando o meio ambiente, então nós temos que fazer o quê? Não é só esperar a evolução do Darwin, não, porque a evolução do Darwin é muito lenta, é muito demorada, assim, para o ser humano atingir certas coisas dentro desse processo evolutivo demoraria muito. Então, nós devemos, assim, fazer ajudar a uma adequação do ser humano para que ele, de um certo modo, possa viver, poderíamos dizer, de forma melhor dentro das condições ambientais que nós teremos no futuro. Outros autores, como o próprio Habermas e o próprio Michael Sandel, eles são críticos desse processo, dizendo, olha, o melhoramento humano ele representa uma ameaça à natureza humana, porque ele interfere em coisas fundamentais, como, por exemplo, a liberdade. Então, pensemos aqui, quer dizer, quando se pensa nos pais genéticos, nos pais que vão interferir sobre a genética dos filhos, os pais podem atribuir a esses filhos muitas características que poderíamos classificar como boas. E aí nós poderíamos dizer assim,
mas houve uma intervenção nessa escolha. Os pais interferiram de como seriam esses filhos. E aí poderíamos concluir assim, Pedro, que eu acho que é muito interessante, um pouco da conclusão do Michael Sandel. Quanto maior a perfeição humana devido à modificação que ele sofreu, menos livre será esse ser humano. Então, é nessa proporção, quer dizer, quanto mais perfeito, menos livre. Quanto mais imperfeito, que somos nós, poderíamos dizer, mais liberdade nós teremos com isso. Então, opiniões divergentes, eu coloquei outras aqui. O Byung-Chul Han, por exemplo, questiona, né? Seria essa ideia do melhoramento, seria uma ideia de fazer com que esse ser humano melhor se adeque a esse modelo de sociedade onde ele é obrigado a cada vez render mais. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade marcada pela ideia do desempenho, pela ideia da meritocracia, o que a gente chama de ética do sucesso. Cada dia mais nós temos que render mais. Cada dia mais a gente fica com a sensação de ter terminado o dia e de não ter feito tudo o que tinha que fazer. A cada dia mais, quer dizer, se nós olharmos o que nós fazíamos há 10 anos atrás, 15 anos atrás, o que fazemos hoje é infinitamente superior à quantidade de coisas que fazemos. Então, o Byung-Chul Han, não é que ele seja favorável, é um grande crítico disso. Dizendo o seguinte, ele diz que que nós estamos nos autoexplorando e achando que isso é a realização humana. Ele é um grande crítico. Então, ele está se perguntando, mas essa ideia do melhoramento não estaria dentro de uma das necessidades da sociedade do desempenho para que o indivíduo renda mais? Né? O Marcelo de Araújo, nessa obra Novas Tecnologias e Dilemas Morais, ele diz, olha, uma pessoa pode se sentir frustrada com o quinhão que lhe coube na loteria genética natural. Eu não queria ter ficado careca, mas fiquei. Mas ela não pode se sentir injustiçada. Frustrado, sim, Anor. Frustrado, sim. Injustiçado, não. Porque frustrado, quer dizer, dentro da loteria genética não coube a mim cabelos. Meu avô era careca, então todos vão ser careca lá em casa, quase todos. Mas assim, frustrado, sim, diz o Marcelo, mas injustiçado, não. Porque injustiçado seria a ideia de que alguém fez uma escolha para que eu ficasse careca. Alguém fez uma escolha para que eu ficasse isso e tal. Né? Então, alguns questionamentos que vão surgindo. Vejam esse pesquisador que trabalhou durante 4 anos, o Adrian Heine, 4 anos presos na cadeia. E ele escreveu nessa obra, Anatomia da Violência, as raízes biológicas da criminalidade. E daí, então, o Adrian questiona. Veja qual que é o ponto de partida dele. Se nossas capacidades morais são, pelo menos em parte, resultado de fatores biológicos, sobre os quais não temos controle direto, não poderíamos, então, pelo menos em princípio, aprimorar ou melhorar o comportamento moral das pessoas por meio das novas tecnologias? O que ele defende aqui? Ele diz o seguinte, que há evidências que há evidências que a nossa conduta moral, da forma como nós agimos, ela é marcada por fatores biológicos, que independem da nossa decisão. E aí, então, ele questiona se isso é verdade, se essas evidências se confirmarem, de que a nossa conduta moral, ela é bastante determinada por fatores biológicos, se não seria melhor a gente melhorar esse ser humano para que a conduta moral fosse melhor. Simples assim. Quer dizer, se a nossa conduta, no caso, ele tá tratando de pessoas violentas, de pessoas agressivas, porque ele está fazendo a pesquisa na cadeia. Então, ao ver a violência, a agressividade das pessoas, e ele compreende que essa agressividade tem a suspeita de ser parte de um processo biológico, se não seria melhor nós intervirmos na biologia de modo com que as pessoas pudessem nascer mais sociáveis, mais equilibradas, mais assim por diante, ok? Quando a gente olha a técnica do CRISPR-Cas9, quer dizer, enfim, o nome aqui é um palavrão, né? Repetições polimônicas, curtas, agregadas, agrupadas, regularmente interespassadas. A gente sabe, essa pretensão, essa ideia, então, de o que a gente chama de uma tesoura molecular, né? Eu não sei a linguagem técnica disso, conforme eu disse, sou da filosofia, mas essa ideia da gente editar o embrião. E aí, isso a gente percebe assim,
Quando as duas, o Prêmio Nobel de Química de 2020, da Emanuele e da Jennifer, quando elas receberam esse prêmio, de certo modo, assim, a responsabilidade da inovação dessa técnica é delas. Nós tivemos antes disso outras pessoas que também trabalhavam com essa questão da edição dessa técnica, algumas pessoas na China e tal. Alguns pesquisadores, mas de um certo modo assim a gente sabe que alguns países são mais flexíveis para as questões éticas, para as questões bioéticas, e a China é um deles. Então acho que o fato de dar o prêmio Nobel para essas duas mulheres e de um certo modo assim faz com que se tenha uma valorização de uma prática ética, de uma prática bioética dentro da ciência. Então se colocou de um certo modo meio que um ponto final. Ao falar da CRISPR, remete-se a essas duas pesquisadoras, quer dizer, elas que seriam as responsáveis por criar e inovar essa tecnologia. E o que nós temos assim nessa ideia da CRISPR, né? Quer dizer, a ideia inicial é essa, né? É curar doenças genéticas na linha germinativa, quer dizer, não do próprio doente, e sim seus filhos em toda a sua descendência futura. Essa é a ideia inicial, né? Uma ideia maravilhosa. E conforme já se disse, assim, essa ideia é bastante ambivalente, porque, embora essa seja a ideia inicial, pode-se fazer outras coisas. Trata-se de algo que é ilegal no mundo todo, né? Não é permitido no mundo todo fazer essa edição nesse momento, né? E principalmente no sentido de, para pesquisa, sim, mas não para ser aplicada em seres humanos. Mas é como você deve conhecer, deve ter conhecimento disso, né? O chinês lá, o Ge Hankai, lá em 2018, anunciou que tinha feito lá as duas meninas e tal. Não anunciou isso, não publicou isso em revista científica avaliada por pares, não publicou isso no Congresso Científico. No YouTube, colocou que fez essas duas meninas e tal. E depois, então, a justiça chinesa condenou ali a 3 anos de prisão, parece que foi afastado da universidade e tal, né? Vejam só, quer dizer, por que novamente a ideia da ambivalência? Porque justamente da forma como nós fizemos, como nós já dissemos anteriormente. Quer dizer, essa técnica nos permite livrar de doenças devastadoras, assim, que afetam famílias e pessoas desde sempre. Mas também tem o perigo com ela de querermos fazer super-humanos, de fazer novas formas de eugenias, de criar desvios genéticos que nós não temos controle ainda hoje. Então, bem essa ideia da ambivalência. De um lado, tem uma esperança enorme, grande sobre essa técnica, tanto do melhoramento com a própria técnica CRISPR-Cas9 e outras, e, ao mesmo tempo, essa possibilidade de criar o indesejado, quer dizer, criar super-humanos, super-povos, super-raças, novas formas de eugenias e por aí adiante. Quando a gente olha assim, a CRISPR, quer dizer, nós sabemos que ela já tem sido usada assim, em sementes, tem sido usada assim, para fazer produtos alimentícios melhores, os mosquitos ali, os mais terríveis ali da Zika, da dengue, da malária, para que eles não possam transmitir a doença. Na própria pecuária, a criação de animais, essa técnica tem sido usada para eliminar os chifres dos animais, para que eles não possam se agredir, se machucar uns com os outros, de melhorar a própria qualidade da carne. Então, tudo isso já tem sido feito, bastante, poderíamos dizer. No Brasil, a técnica continua, através da lei de biossegurança, quer dizer, continua sendo proibida em relação aos humanos, a intervenção aos humanos. E aí, a partir disso, pensa-se em buscar, pensei em buscar que princípios podem orientar tudo isso, né? E aí, então, essas duas academias, a Academia Nacional de Ciências e a Academia Nacional de Medicina, nos Estados Unidos, criaram 7 princípios para orientar todo esse processo da edição genética. E entre esses princípios, então, eles colocam o primeiro, que é justamente essa ideia do princípio do bem-estar. O que eles querem dizer com esse princípio de bem-estar? Justamente a ideia de pensar no bem-estar do indivíduo, essa ideia de pensar no equilíbrio entre riscos e benefícios, que os benefícios têm que ser infinitamente maiores do que os riscos
para a gente continuar apostando nessa técnica. Então, o primeiro princípio, o princípio do bem-estar. Segundo princípio, o princípio da transparência. Veja lá que o chinês violou esse. Não tem transparência nenhuma em sua pesquisa e, por isso, não pode ser aceita. Não houve uma avaliação por pares. Veja que quando ele anunciou lá que fez as 2 meninas livres do HIV, ele diz assim, a humanidade é agora que vai decidir o que vai fazer com isso. Quer dizer, mas, além de ter feito tudo errado, ainda vai culpar a humanidade da decisão que ele tomou ao querer uma certa fama, ao querer um certo prestígio de sair na frente. O princípio do cuidado devido, acho que é claro, né? Veja que os nomes dos princípios, eles são 100% compreensíveis, até para uma criança. Ó, o princípio eu não preciso nem falar deles. O princípio do cuidado devido, o princípio da ciência responsável, o princípio de respeito às pessoas, o princípio da equidade e o princípio da cooperação, né, da cooperação internacional. Quer dizer, se é algo que vai beneficiar a humanidade, nós não podemos aceitar ou permitir como um princípio algo que, assim, que algum país tem essa tecnologia e os outros não têm. Então, aqui nós temos uma orientação à ética a partir de alguns princípios dessas 2 academias norte-americanas, ao pensar aí, editando o Genoma Humano, Ciência, Ética e Governança. Então, que os governos deviam se preocupar com esses princípios. Depois, o que concluir disso tudo? Estou terminando quase, tá, Pedro? O que concluir disso tudo? Primeira coisa, assim, que a técnica da edição de genes, ela tem que continuar, ela tem que evoluir. Nós devemos continuar com essas pesquisas. Quer dizer, a moratória não é uma saída para isso, mas, assim, fazer toda essa pesquisa respeitando as diretrizes éticas. É isso que se quer não se quer parar a ciência, mas se quer com que se faça a pesquisa respeitando as diretrizes éticas. Nós vimos agora, recentemente, no Brasil, uma outra pesquisa em relação ao Covid, de uma instituição, de uma empresa, que é onde nós cometemos os crimes da década de 70, lá nos Estados Unidos, lá com os casos Tuskegee, onde as pessoas eram usadas em pesquisa sem saber. Nós conseguimos fazer isso no Brasil em 2021, né? Quer dizer, é necessário continuar a pesquisa, mas respeitando as diretrizes éticas. O que a humanidade necessita? Ela necessita de uma ciência, de uma tecnociência que seja responsável, respeitadora, protetora da vida individual e cósmica, e não uma ciência interessada na glória individual ou nos interesses econômicos de algumas empresas, de algumas instituições. O Edgar Morin, não sei se vocês conhecem esse livro, mas é bem isso. É ciência com consciência, é ciência com prudência, é ciência com humildade, é ciência com responsabilidade. É disso que precisamos. Por isso que uma moratória me parece ser equivocada, quer dizer, proibir, interromper a pesquisa, porque algumas pessoas não estão respeitando os limites, me parece equivocada essa compreensão. O Jonas tem uma frase que eu acho que ela é muito bonita, assim, dizendo que nesse momento do desenvolvimento técnico-científico nós devemos pensar assim, que somos livres para pensar tudo o que quisermos, mas ainda não temos a liberdade para realizar. Quer dizer, somos livres, não podemos pensar em colocar limite na tecnociência. E no sentido de que isso não pode ser pensado. Não, podemos pensar tudo. Mas ainda não temos a liberdade de realizar. O que isso significa? Quer dizer, quando isso coloca os riscos, quando os riscos são maiores que os próprios benefícios, ou conforme aqueles princípios que se falou agora anteriormente, que isso não possa ser realizado. Então, me parece que fica bem claro o que deve ser permitido quando a gente pensa em CRISPR. Quer dizer, a pesquisa, continua a pesquisa, mas não para fins de reprodução, quer dizer, só na linha germinal para a própria pesquisa. Peguei de um outro documento aqui de uma declaração universal sobre o genoma humano e os direitos humanos. Veja o que em um dos seus artigos o que diz. Incluindo o cuidado, a cautela, a honestidade intelectual e a integridade na realização de suas pesquisas e também na apresentação e na utilização de suas descobertas. Devem ser objeto de atenção especial no quadro das pesquisas com o genoma humano, devido às suas implicações éticas e sociais. Os responsáveis pelas políticas científicas em âmbito público e privado
também incorrem em responsabilidades especiais a esse respeito. Então, a ideia de que a cautela, a honestidade, a responsabilidade, ela é do âmbito individual, para que ninguém queira virar Deus, para que ninguém queira buscar uma fama, de certo modo, e com isso viole tudo o que já foi construído, e, ao mesmo tempo, a responsabilidade das políticas científicas, do próprio poder público, de continuar investindo, trabalhando nesse sentido, mas respeitando todos os limites e tudo aquilo que nós bem sabemos que é necessário no mundo da pesquisa. Okay? Então, para que nenhum país queira se utilizar dessa tecnologia para sair na frente dos outros e, com isso, fazer tudo errado no sentido de buscar uma glória de uma nação ou da glória de um indivíduo. E o que a bioética tem a ver com tudo isso, né? Veja que quando o Potter é considerado um dos pais da bioética, né? Outras pessoas também recebem o nome de pais da bioética, o André Helligas, o próprio Fritz Jahr. Mas quando o Potter pensa a bioética lá nos anos 70, ele pensava justamente nisso, nessa ideia de que é necessário fazer uma aproximação entre um bios e um ethos. Né? Ou seja, é necessário levar mais ética para dentro da biologia ou para dentro das outras ciências. Dizendo o seguinte, Pedro, que a humanidade ela necessita urgentemente de uma nova sabedoria, que forneça o conhecimento de como usar o conhecimento para a sobrevivência humana e para o melhoramento da qualidade de vida. O que significa isso? Dizendo assim que lá na década de 70, nesse livro, A Bioética Aponta para o Futuro, que a atual sabedoria humana, ela estaria comprometendo a própria sobrevivência futura humana e a qualidade de vida humana. É isso que ele diz. Então, o que nós humanos precisávamos, segundo o Potter afirmava? Buscar uma nova sabedoria para orientar o conhecimento humano. E eu acho que é isso que nós precisamos fazer com a CRISPR, com o melhoramento, com tudo isso. Eu acho que essa é uma das grandes contribuições que a bioética pode dar a todo esse processo. Vocês sabem que a bioética é um campo interdisciplinar. E por ser um campo interdisciplinar, nós devemos fazer o quê? Promover o diálogo. Essa é a nossa função. Promover o diálogo entre os diferentes atores, entre os diferentes pesquisadores, entre a sociedade e o poder público. Isso que me parece que é competência da ética e da bioética. Fazer o quê? Fazer todos esses questionamentos que estamos fazendo agora. Então, se hoje nós temos a capacidade técnico-científica de fazermos todas essas mudanças sobre nós mesmos, o mundo da ética, o mundo da bioética tem que justamente promover esse diálogo na medida de fazer aqueles questionamentos que eu fiz agora há pouco e tantos outros. A quem interessa tudo isso, a humanidade vai ser mais, o ser humano vai se realizar melhor com isso? O ser humano vai ser mais feliz? Qual que é a grande meta de tudo isso? Tornar as pessoas mais iguais ou diferenciar ainda mais as pessoas? Então, pensamos assim, pensa-se que a bioética tem um papel importantíssimo a contribuir na promoção desse diálogo para encontrar a sabedoria necessária. Então, não se trata de ser um empecilho, mas encontrar a sabedoria para guiar esse caminho da realização. E o próprio Potter, em outro livro, que é esse que está na tela aqui, Bioética Global, e o ano passado nós organizamos esse outro livro, Bioética de Potter, 50 anos depois, em homenagem aos 50 anos da bioética, e o próprio Potter dizia justamente isso, né? Que quando todo esse processo técnico-científico de intervenção humana, de intervenção sobre a natureza e assim por diante, tem que ser compreendido dentro de um movimento, dentro de um espaço maior, e também levando-se em conta as questões sociais, as questões éticas, as questões ambientais. Então, que não dá unicamente pensar em tudo isso, pensando unicamente somente no ser humano. Quer dizer, que impactos isso traz ao mundo social? Que impactos isso traz ao mundo ambiental? E é isso que ele chama, então, de bioética global. E, para terminar, Pedro, eu queria assim, terminar com a ideia do artigo que nós escrevemos, do Léo Pessini e eu, que nós escrevemos sobre isso, e a gente termina dizendo isso, né? Quer dizer, de um lado, o que é necessário? Assim, evitar esse alarmismo apocalíptico, o que a gente chamou de tecnofobia.
a ideia de que a técnica vai acabar com a humanidade, quer dizer, esse alarmismo de ver todo esse processo somente com um olhar negativo, que a humanidade não será mais... Ok, então tirar essa ideia de um alarmismo apocalíptico. E, de um outro lado, evitar também o utopismo tecnológico ingênuo. A ideia de que todo esse desenvolvimento, o que a gente chamou de tecno-utopia, de que todo esse desenvolvimento vai ser a salvação humana. Essa ingenuidade de que todo esse processo não tenha problemas, somente tenha êxitos e tal, né? Então, acho que encontrar esse equilíbrio entre uma tecnofobia e uma tecnotopia, me parece que passa muito por essa ideia da sabedoria que o Potter tinha como ideal, né? Quer dizer, a bioética tem uma grande função de promover um diálogo para que nesse diálogo a gente encontre a sabedoria adequada, a sabedoria certa, de quando nós devemos acelerar o processo e de quando nós devemos recuar, de quando nós devemos avançar e quando nós devemos esperar mais um pouco. Então, essa sabedoria, penso eu, que a bioética pode nos dar de luz, a toda essa realidade. Mais uma vez, em nome do Pedro Meirelles, aqui, que está na tela comigo, agradeço ali o convite e me sinto muito honrado de poder participar com vocês nesse momento. E estamos aqui agora, conforme o Pedro anunciou, eu vou descompartilhar aqui. Temos aqui um tempinho, caso tenham alguma coisa que vocês queiram comentar, acrescentar, enfim, questionar, criticar. Professor, assim, eu tenho mantido contato, né, enquanto a palestra está acontecendo, só para receber as perguntas, e assim, assim como todos que estamos assistindo, estamos boquiabertos com tudo que foi apresentado, porque foi sensacional, professor. Que apresentação incrível, completa. Nossa, eu acho que tem tanta coisa na minha cabeça, inclusive, que a primeira pergunta que eu vou te fazer, inclusive, é uma pergunta pessoal, que eu fiquei curioso durante a palestra, porque eu achei muito interessante, né, toda essa abordagem, principalmente aquela frase que você trouxe do Hans, eu não estou lembrado se é do Hans Jonas ou do Habermas, sobre o Prometeu desacorrentado. Do Eu Hans acho Jonas. do Hans Jonas, né? Perfeito. Eu acho que a gente está chegando até mais próximo de não só de ser o Prometeu acorrentado, mas sim correr o risco de voar tão perto do céu e acabar queimando as nossas asas de cera, né? Nessa situação. Eu acho que a situação está um pouco caminhando para esse lado. E a minha pergunta, inclusive, em relação a isso. Ao longo da sua apresentação, né, você trouxe para a gente várias perspectivas, e uma delas eu acho que dialoga muito bem com o Lipovetsky, que é um escritor que tem uma obra chamada O Império do Efêmero. Eu lembro de ter estudado ela um pouco nos anos passados, enquanto eu estava me preparando para o vestibular, e eu acho que toda essa associação dele e com a sociedade do cansaço, né, em relação a capitalização das nossas vidas, no geral, eu acho que articula muito bem com aquela ideia de imediatismo que você tem dito das aplicações. Então, a minha pergunta, correlacionando essas três visões, você vê, hoje em dia, o desenvolvimento bioético por parte de certas, não só empresas, né, mas de certas visões, de certos pesquisadores, atrelado com o desenvolvimento do capitalismo, ou atrelado até mesmo com o choque, né, que a gente vem destinado a ter, o choque, eu acho que toda a desarticulação do sistema, né, porque o que vem acontecendo é que cada vez mais certos pontos de poder do mundo são dominados pelos grandes conglomerados, pelos grandes bilionários, né? Então, é um medo pessoal que eu tenho. Então, eu acho que minha pergunta vai para esse ponto de vista. Maravilhoso, Pedro, maravilhoso. Sim, eu acho que assim, você já tem muito da resposta ao que você está falando. Assim, parabéns pelo seu conhecimento, pela sua leitura. Ali você já citou grandes pensadores ali. Eu acho que assim, Pedro, quer dizer, qual a fragilidade que uma das fragilidades que nós temos hoje? Me parece assim que o Prometeu está definitivamente desacorrentado. E quando se fala de limites aqui, percebo que quando se menciona a palavra limites, as pessoas já pensam assim, olha, o limite então é parar o progresso. Não,
O limite não é parar o desenvolvimento técnico-científico, o limite é ético. Uma expressão bonita, Pedro, quem usa é o Han Jonas. Ele usa uma expressão freio voluntário. Freio voluntário. O freio voluntário é aquilo que a gente tem que se impor a nós mesmos. Então, o freio voluntário, ele é do mundo da ética, ele é do mundo da bioética, ele é do mundo dos valores, né? Quer dizer, se nós não tivermos a capacidade de nos colocarmos um freio voluntário sobre os nossos desejos, as nossas vontades, nós corremos todos os riscos possíveis. E aí, então, aqui, essa associação, penso eu, que seja perfeita, essa que você faz com o Gilles Lipovetsky, que é da Impéria do Efêmero, né? Quer dizer, vivemos uma sociedade onde os próprios valores ganharam bastante essa dimensão de efemeridade, né? Quer dizer, no momento me interessa esse valor, mas depois amanhã já é outro valor e assim por diante. Quer dizer, quando a gente pensa em desenvolvimento técnico-científico e tal, quer dizer, nós temos os valores consagrados, que precisam ser respeitados, que precisam ser levados em conta. Então, mesmo que a gente viva essa efemeridade de valores na nossa vida social, na nossa vida coletiva, mas quando, por exemplo, a gente fala em pesquisa, nós temos lá os valores que são consagrados, nós temos os valores que precisam ser respeitados. E isso me parece que é a nossa dificuldade, por exemplo, quando a gente vê os recursos em pesquisa. Porque se nós tivéssemos mais recursos públicos em pesquisa, veja que aí poderíamos dizer assim, poderíamos pensar numa maior autonomia do próprio pesquisador e da própria ciência. Mas na medida em que os recursos públicos em pesquisa se tornam cada vez mais escassos, cada vez menores, aí surge um mercado, é isso que essa pergunta que você faz referência, né? E aí surge um mercado que ocupa esse espaço. E ao ocupar esse espaço, o mercado está interessado no retorno que isso possa trazer. E aí, então, muitos deles obrigam ou contratam cientistas, mas contratam cientistas como um produto. Eu não quero que você tenha autonomia, eu quero que você realize isso, né? Então, o próprio pesquisador, se não tiver uma consciência clara da sua ação, ele acaba utilizando da sua capacidade, do seu conhecimento em vista do mal. É a banalização do mal. Quer dizer, ele está se vendendo para o mercado na busca de certo conhecimento para que aquilo possa depois render para as pessoas interessadas em tudo isso. Então, me parece assim, se nós pensarmos a sua pergunta, eu acho que assim, o Prometeu está muito desacorrentado. Precisa acorrentá-lo um pouco, ou seja, tem a observância dos parâmetros nobres em pesquisa, tudo isso precisa ser preservado. Eu acho que precisa ser preservado também que existe uma sacralidade da vida, que o ser humano ele não é um ser somente biológico, nós somos uma dimensão social, espiritual, nós somos diferentes dimensões, quer dizer, a dimensão do sagrado precisa ser respeitada assim como sobre a natureza, porque se nós olharmos a natureza somente como fonte de matéria para a nossa sobrevivência, e nós não conseguirmos identificar tudo isso, quer dizer, olhamos para a natureza como pura matéria. Então, eu acho que assim, naquele doutorado que você me apresentou lá no começo, a primeira coisa que você falou, ao lidar com o mundo da África, eu aprendi bastante que é necessário, Pedro e todos, assim, a gente buscar novos olhares, a gente buscar novas epistemologias, a gente buscar tudo isso. Acho que esse é um pouco o esforço. Quer dizer, diferentes olhares sobre o mundo, sobre o ser humano, sobre a natureza, de modo com que, em vista de um certo sucesso, de uma certa conquista, que a gente venha praticar tudo de errado em vista de certa realização, né? Então, eu acho que, assim, tudo isso que você fala, concordo contigo, eu sou seu fã, e assim, devemos colocar tudo isso em debate. Fico muito feliz quando que alunos da Química promovem um debate relacionado ao mundo da ética, ao mundo da bioética. A bioética é uma ciência nova, mas ela ainda não está presente em todas as áreas do conhecimento. Ela não está presente. Principalmente nas áreas da saúde ela está mais, mas ela não está presente em todas as áreas do conhecimento. Acho eu que precisamos de bioticistas na química, bioticista na física, em todas as áreas, para fazer o quê? E não para que eles tragam a resposta aos problemas, mas justamente para fazer esse papel
de ajudar a promover o diálogo a partir de princípios, a partir de valores e tal. Mas muito boa a sua pergunta. Ô, professor, o fã sou eu também, isso daí você pode ter certeza. Muitíssimo obrigado pela resposta, assim, muito elucidativa. E eu acho que encaixa tanto com várias perguntas, a gente está aqui bombando de pergunta, inclusive. E eu acho que essa que eu vou te fazer agora encaixa muito bem com o que a gente vem discutindo, né? E só antes de fazer, eu achei muito interessante a sua colocação acerca da necessidade de biocientistas, né, de bioticistas nas outras áreas. Eu acho também, pessoalmente, que o senhor falou da sua experiência na África, que uma visão etno da ciência, né, uma etnoquímica, uma etnobiologia, uma etnomatemática também seria de uma contribuição absurda, né, para os estudos desse tema, desses temas no geral. Sim, perfeito, perfeito. O pai da bioética, o Potter, Pedro, ele trabalhou durante 50 anos, durante 50 anos no laboratório, na busca da cura do câncer. E ele só teve essa perspectiva da bioética depois que ele saiu do laboratório, depois de aposentado. Ele diz assim, olha, a vida toda eu fiquei muito de cabeça baixa, olhando, querendo encontrar a cura do câncer. E ele diz, olha, e a cura do câncer, eu não consegui encontrar a cura do câncer porque, de um certo modo, eu trabalhei isolado, eu trabalhei sozinho, de cabeça baixa. E assim, então, dizendo, olha, eu preciso, ao sair, ao me aposentar, a minha cabeça abriu. E eu vi que tinha questões muito maiores para eu fazer do que somente buscar a cura do câncer, que já é uma coisa grande e tal. Então, acho que nessa perspectiva eu concordo contigo, assim, essa ideia de é necessário ampliar horizontes, ver novas perspectivas, e a bioética, a sua dimensão global, ela tem essa função, é por isso da palavra bioética global, né? Quer dizer, a ideia de olhar o todo e tal. Muito legal. Perfeito. E aí, professor, nossa próxima pergunta, ela diz o seguinte: primeiro, te parabeniza, agradece pela palestra e diz: em relação aos procedimentos estéticos que temos hoje pelo mundo inteiro, o senhor acha que parâmetros de ética deveriam ser aplicados, conforme o melhoramento estético, de certa forma, são considerados como transhumanismo? Eu acho que não, assim, é uma pergunta, não sei quem fez a pergunta, Pedro, mas assim, penso eu assim, sei lá, vamos pensar então em graus de transhumanismo, né? Mas assim, de um certo modo, se a pessoa fizer melhoramento estético, poderíamos dizer assim, a pessoa se sente mais bonita, se sente mais bacana, pode render mais, pode fazer isso, pode fazer aquilo e tal. Mas de um certo modo, poderíamos dizer assim, não há uma grande mudança do ser humano e até porque a própria modificação não passa para as outras gerações, não passa para os filhos, para os descendentes. Me parece assim, quando a gente olha o Brasil é campeão em cirurgias estéticas e tal, né? Quer dizer, me parece que é uma indústria, assim, um desejo, há um grande incentivo por parte, enfim, das mídias sociais, de que as pessoas não tenham o nariz assim, não tenham o nariz assado, não tenham o nariz daquele jeito e tal. Mas a sua pergunta, a pergunta, assim, de um certo modo, assim, ela nos remete àquela questão da natureza humana. Porque, veja só, a pergunta seria essa, Pedro. Eu vou ajudar essa pessoa que fez a tornar a pergunta mais complexa ainda, mas não que eu saiba a resposta. A pergunta seria essa: quando nós falamos em transhumanismo, o que nós humanos precisaríamos ganhar ou perder para a gente não ser considerado mais humano? Então, imaginemos lá, o meu nariz, fiz cirurgia estética, ficou mais bonito, o meu feio, ficaria mais bonito. Ok, ok. Com o nariz mais feio, mais bonito, eu continuo sendo humano, né? Se eu tenho lá, por um acidente, eu perdi uma perna. Se eu colocar uma prótese e vocês me verem na rua, vocês não vão me falar, olha, nem parece humano. Quer dizer, eu continuo sendo, vocês vão me reconhecer como humano. A gente vê, por exemplo, nas Paralimpíadas, pessoas assim amputadas com duas das pernas e dos braços e tal. Ninguém de nós falou assim, nem parece humano. Não, ninguém de nós falou isso. Então, a pergunta dessa pessoa seria essa, né? Quer dizer, qual é a grande marca do humano? Qual é a grande referência do humano?
E, assim, lógico, isso aqui não tem resposta, é a pergunta da filosofia desde sempre, de muitas outras ciências, mas eu acho que aquilo que o Hans Jonas afirma, eu acho que tem assim, uma luz, não é uma resposta, tá? É uma luz. O Hans Jonas diz alguma coisa assim, que no dia que nós perdermos a liberdade, nós perdemos parte da nossa humanidade. Então, veja só, então, na medida em que os nossos pais genéticos, que os pais genéticos interferem na criação dos filhos, nós perdemos parte da nossa humanidade. Ó. Então, quer dizer, o que constituiria o humano? A ideia de liberdade e aquela segunda ideia, a ideia de finitude. Então, eu acho, por exemplo, o dia que nós não morrermos mais, que isso é possível, nós não seremos mais humanos, porque a morte, de um certo modo, pertence à vida. Então, eu acho que é um pouco disso, a pessoa que fez essa pergunta, eu devolvo a pergunta e devolvo a todos, assim. Não se satisfaçam com a resposta que eu dei agora, é só uma luz. Mas, assim, o que nos constitui quanto humanos? Então, acho que, assim, as modificações estéticas, me parece, assim, que não há uma mudança na natureza humana, a pessoa pode se sentir mais feliz, mais alegre, mais e tal. Eu tenho um colega que trabalha com isso, ele fala que quando ele melhora o rosto das pessoas, as pessoas passam a fazer até mais filhos. Enfim, quer dizer, a autoestima fica melhor e assim por diante, mas não há, poderíamos dizer, uma transformação no humano, do ser humano. Não, perfeito, perfeito, professor. Nossa, colocação incrível. E aí, eu acho que a próxima agora a gente vai num universo um pouco mais fundo, né? A gente sai da superfície e vai para o genoma. O Henrique, professor, ele pergunta o seguinte: primeiro, agradece pela palestra, diz que foi ótima. Professor, todas as perguntas aqui, primeiro, elas vêm acompanhadas de Obrigado. elogios. Obrigado. E ele diz: recentemente vejo notícias constantes sobre empresas como a 23andMe, essa eu não conheço, e a Genera. Como devemos encarar a posse dessas empresas sobre nosso material genético? E, com isso, nós devemos nos preocupar? Eu acho que sim. Eu não conheço nenhuma dessas empresas, Henrique, mas parabéns pela sua pergunta. Eu vou assim, eu não sei responder a sua pergunta, mas perceba o seguinte: eu acho que uma primeira dúvida, Henrique, que nós poderíamos pensar é a seguinte: a quem pertence? Então, aquela pergunta que eu acho que vocês são bons nisso, vocês da química e outras áreas do conhecimento. A quem pertencem essas informações? A quem pertencem essas informações? Então, se nós temos ali a capacidade hoje de fazer uma leitura do nosso código genético, sabermos disso, aquilo, outro. Primeira coisa, a quem pertence isso? É meu, é da sociedade, é da minha família, é do Estado? Vejam, como eu não sei fazer responder a pergunta, Henrique, eu vou te fazer um monte de outras perguntas que o tema levanta. Mas, por exemplo, o Estado teria direito sobre essas informações genéticas das pessoas, por exemplo, alegando de pensar políticas públicas futuras. Se nós sabemos que as pessoas são mais propensas a isso e assim por diante, não seria melhor que o Estado já tivesse essas informações para que ele pudesse pensar de como será o Brasil daqui a 30, 40, 50 anos? Então, eu acho que assim é um campo muito novo ainda, e o que a gente teme, Henrique, o que a gente teme, de um certo modo, é que assim precisaríamos ter uma interferência pública, político-pública, mais clara e mais forte nesse sentido, para que tudo isso não parasse nas mãos da iniciativa privada. Porque se parar na mão, tudo isso aqui parar na mão da iniciativa privada e o Estado, com as suas políticas públicas, se ausentar disso, aí a gente vai ser vítima dos interesses dessas empresas. Quer dizer, vai se tornar um produto. Então, depois essas empresas vão pressionar o poder público para que façam leis do que elas possam se utilizar desse material, e daí segue aquela lógica perversa que nós já conhecemos. Então, eu acho que assim, Henrique, quer dizer, me parece que há necessidade pública de ter vamos usar o controle aqui no bom sentido, quer dizer, de ter investimentos, de estar presente nesse discurso e não se ausentar. Veja que a esfera pública tem se ausentado bastante desse debate. Ela não pode se ausentar, ela tem que estar presente. E presente para quê? Para que o mercado
não estabeleça as regras que ele quer estabelecer. Então, acho que é um desafio muito grande. Quando a gente olha, eu acho assim, Henrique, acho que é bastante temeroso o que a gente vê hoje, é bastante temeroso. Essas grandes corporações, aquelas que eu falei no começo dos GAFA, os projetos aqui são monstruosos de recursos. Quando a gente olha cada empresa do GAFA, individualmente, o Google, Apple, Amazon e Facebook, individualmente eles têm mais capital do que países inteiros, assim. Então, se a sociedade, se as políticas públicas não investem em certas pesquisas por falta de recursos ou porque não têm interesse nisso, essas empresas do grupo dos GAFA não faltam recursos para elas. Não faltam recursos para elas. E aí, então, nesse sentido, o perigo também é grande, penso eu, né? Então, a necessidade de não deixar tudo isso somente pensar na ideia de que o mercado vai ser capaz de regular isso. Me parece que não. Mas eu pensei em algumas coisas, Henrique, mas tenho convicção que não sei muito falar dessas empresas, dessas duas que você mencionou, eu nem conheço, nem sei como funciona. A gente, então, seguindo essa lógica perversa que o senhor citou, a gente estaria vivendo uma verdadeira distopia, né, professor? E, professor, eu tenho, na verdade, uma pergunta pragmática para te fazer. Eu sei que a gente está alcançando o tempo, né, que foi combinado anteriormente, mas a gente ainda tem algumas perguntas aqui. Eu gostaria de... Podemos continuar, não tem problema. Ah, então tudo bem, então beleza. A próxima, professor, ela até articula um pouquinho com o que a gente conversou no início das perguntas, e eu acho que ela é interessante porque talvez ela, sendo um pouco mais específica, leve um debate legal. Agradece pela palestra, diz que foi muito interessante. Essa pergunta é da Marina. Ela diz que gostaria de saber mais sobre o limiar onde podemos melhorar de fato a genética humana e onde isso ultrapassa e começa a visar um melhor desempenho do capital, no sentido de aproximar o humano de um homem-máquina. Eu acho que é aquela pergunta, a Marina, eu acho que tudo isso, se nós pensarmos em doenças, por exemplo, em doenças genéticas, tudo isso vai fazer com que nós sabemos, por exemplo, quantas famílias, quantas pessoas que sofrem historicamente e por causa de certas dificuldades, de certos problemas genéticos que essa família tem, né? Então, se nós pensarmos que melhorar a genética dessa família, nós teremos ali uma qualidade de vida melhor para essa pessoa, veja que é fantástico, é de Deus, poderíamos dizer. Ninguém de nós seria contra algo do tipo. Essa é a primeira parte. Eu acho que, por exemplo, quando eu até tinha um slide, Marina, que dizia isso, né? Quer dizer, a CRISPR tem inicialmente o desejo, o interesse, a motivação é justamente em alterar as situações genéticas, nem para a própria pessoa, mas para as gerações que vierem depois dela e tal, né? O difícil disso, e a segunda parte, quando isso é visto pelos olhos do mercado, né? Então, quer dizer, numa sociedade tão competitiva como a nossa de hoje, as pessoas quererem adquirir qualidades, características que possam ser mais aptas ou que possam se diferenciar das outras pessoas na vida em coletiva, na vida em sociedade. É ali que está toda a questão, né? É justamente da pessoa querer usar disso tudo para se tornar melhor do que as outras pessoas. Eu não sei se vocês, aquele livrinho que eu mostrei, eu não sei se vocês já leram esse daqui, Contra a Perfeição, do Michael Sanders. Mas aqui é fantástico, vocês têm que ler, é maravilhoso. Porque o que ele vai dizer? Ele vai contar, por exemplo, histórias, Marina, vai contar casos, por exemplo, de escolas de basquete norte-americanas, em que onde se coloca as criancinhas para aprender a jogar basquete, mas que elas não aceitam mais crianças nascidas naturalmente. Só crianças já modificadas geneticamente de modo que possam já ser mais aptas para o basquete. Então, vejam que quando essas crianças foram, diríamos assim, pensadas pelos seus pais genéticos, já haveria ali uma pretensão de diferenciá-la das outras pessoas.
E aí o próprio Michael Sandel, ele diz assim, ele é bastante crítico disso, diz que isso vai tirar a beleza do esporte, porque de um certo modo, quer dizer, isso não seria considerado doping, e aí algumas pessoas se diferenciariam das outras, e aí elas, por exemplo, se lá no esporte venceriam todas as competições e tal. Então essas pessoas sairiam na frente e os outros não teriam nem condições para competir. Então eu acho que, Marina, a sua pergunta é maravilhosa e eu acho que assim, eu acho que a pergunta novamente tem que ser aquela, quer dizer, qual é o grande objetivo de tudo isso? Se o objetivo for garantir melhor qualidade de vida para as pessoas que não têm qualidade de vida por questões genéticas, disso, daquilo, do outro, me parece que tudo isso é muito louvável, isso é de Deus, isso é extremamente aprovável. Agora, se o objetivo maior de tudo isso for justamente eu buscar uma diferenciação para que eu possa te vencer, Marina, para que eu busque uma qualificação, para que eu possa ser melhor do que você, para eu passar na sua frente, aí me parece assim, então, que o objetivo disso está equivocado. Quando a gente diz é necessário aproximar ainda muito mais a ética, a bioética na pesquisa, justamente para que o mundo da ética e da bioética faça essas indagações, faça esses questionamentos, de modo se nós humanos temos essa capacidade de avaliar tudo isso. Percebam, por exemplo, e ainda nesse livrinho do Michael Sandel, logo no comecinho, ele conta o caso, Marina, de duas moças que são casadas e elas querem ter um filho. E elas são surdas. E elas, então, querem o quê? Querem ter um filho surdo. Então, elas pegaram lá 5 gerações de um filho, 5 gerações de alguém surdo, pegaram um espermatozoide dessa pessoa e um óvulo de uma pessoa surda de 5 gerações, e elas tiveram, o Ryan, acho que é Rion, o nome do menino, elas tiveram um filho surdo, dizendo que a surdez seria uma forma do filho melhor entendê-las, quem elas são e tal. Então, a questão me parece ser justamente essa, quer dizer, qual é o grande objetivo de tudo isso? Então, gerar coisas, criar situações novas, de modo a oferecer uma melhor qualidade de vida às pessoas, por exemplo, na edição genética para eliminar certas doenças, isso é louvável. O que vem depois disso tudo é muito questionável. Então, por exemplo, fazer algo, uma modificação para eu ser melhor do que você, é extremamente questionável. Se eu tenho o direito de fazer uma criança surda, é extremamente questionável e por aí afora. Mas muito boa a sua pergunta, Marina. Sugiro, se você não leu, que você dê uma olhadinha, é maravilhoso. Não estou ganhando nada, tá? Não estou vendendo livro, não estou fazendo esse papel, mas ele é maravilhoso nessa obra. Professor, vou aproveitar a recomendação e deixar até de dica para o pessoal. Para quem tem o Kindle Unlimited da Amazon, o livro está de graça, esse daí que o senhor, do Sim. Michael Sandel. Então, para o pessoal que já quiser lendo depois da palestra, já está de graça. E, Maravilha. professor, a próxima que chegou eu achei muito boa. Essa daqui é da Beatriz. Ela diz o seguinte: na verdade, todas as perguntas estão ótimas, né? Eu tô encantado com cada uma que vem chegando. Mas ela diz: atualmente, a percepção da ciência e da ética pela população é um pouco perturbada. As pessoas que condenam as vacinas por conter chips ou desconfiam dela por achar que não há ética e seriedade no processo de produção são as mesmas que acham aceitável o procedimento do hospital que fez experimentos nos pacientes durante a pandemia. Essa distorção da bioética pela sociedade é levada em consideração pelos estudos na área? Como diminuir essa diferença entre a bioética definida pela academia e essa que é definida pela sociedade? Polêmica, né? Interessante. Sim, Beatriz, agora cedo eu liguei para alguém que foi para uma Beatriz, não sei se é a mesma da pergunta. Assim, sem consciência, assim, porque percebam assim, a gente poderia olhar, por exemplo, com um olhar reduzido, e a gente olhar essa resposta somente pelo Brasil. Então a gente percebe assim os negacionistas ali sendo contra tudo isso e tal. E ao mesmo tempo, mas assim, se a gente olhar
com um olhar maior, a gente vê sociedades, por exemplo, o próprio Estados Unidos, que estão sofrendo do mesmo problema que nós temos. Então, me parece assim, me parece que como é que a gente... E eu diria uma coisa mais grave junto com essa, Beatriz, que você não colocou, mas eu coloco. É muito difícil conversar com o negacionista. É muito difícil fazer qualquer tipo de diálogo com o negacionista. Assim, eu conheço colegas que falam assim, não se abre diálogo com esse tipo de gente. Eu não sei se o correto é não dialogar, mas o diálogo é muito difícil. Então, a gente percebe assim, até exemplos, até situações de pessoas negacionistas que perderam entes queridos, que perderam a mãe, que perderam irmãos e não conseguiram mudar de ideia. Não conseguiram, perdendo a mãe, perdendo irmãos, não conseguiram identificar que a vacina cura. Os exemplos da ciência já estão mostrando isso, que lá no Brasil, aqui no Brasil, quer dizer, veja que chegamos ali nos 30%, 40% de pessoas vacinadas e as mortes estão caindo lá para 200, antes era 4 mil por dia. Então, assim, é um problema assim, extremamente difícil de lidar, Beatriz, porque pensa você, o que um bioticista iria dizer para um cara desses que perdeu a mãe e continua negando a eficácia da vacina? Às vezes a gente se sente limitado, de qual ação você poderia fazer? Sabe quando você encontra com alguém, Beatriz, e essa pessoa é racista, essa pessoa... Sabe que eu com os meus alunos, eu faço esse exercício, né? Eu criei um caso, Beatriz, e eu coloco assim que uma sociedade X que eu inventei, e lá eu coloco todas essas características ruins, né? Que eles são homofóbicos, são negacionistas, são racistas, são tudo. E aí eu falo assim, agora você tem que ir nessa sociedade, você vai conviver lá, você vai viver lá, e lá você vai encontrar uma alternativa para fazer com que essas pessoas não sejam mais isso. E eles, assim, têm uma dificuldade enorme, e eu peço uma brincadeira, eu faço assim, cria um slogan para colocar no outdoor da cidade que as pessoas têm que mudar. Beatriz, assim, eu percebo assim a limitação de tudo isso. A gente consegue dialogar, e a bioética tem isso como essência, a gente consegue dialogar com quem quer dialogar. Com quem quer dialogar. Com quem não quer dialogar é muito difícil. Então, se você achar a minha resposta pessimista, eu acho que ela tem um pouco de pessimismo. Tem um pouco de pessimismo quando as pessoas não querem dialogar. Olha o que acontece, Beatriz, com as redes sociais hoje. É convertido falando com convertido. Convertido falando com convertido. Então, eu sou do convertido do grupo A, eu só falo com os convertidos do grupo A. Eu sou convertido do grupo B, eu só falo com convertido do grupo B. Veja que é o empobrecimento humano. É um empobrecimento humano. Então, se nós pudermos dizer assim, vivemos uma fase de empobrecimento humano? Sim. Porque nós não estamos aprendendo a dialogar com o diferente. Nós não estamos aprendendo a dialogar com pessoas que pensam diferente da gente. E aí, com isso nos empobrecemos coletivamente. Falar, eu sou da filosofia, Beatriz. Quando eu vou dar aula da filosofia, é a coisa mais fácil do mundo. Porque estão lá pessoas que têm interesse naquilo, que gostam daquilo. O meu desafio é falar com gente da química. O meu desafio é falar com gente da matemática, com gente da medicina, que às vezes não querem ouvir o que eu estou falando. E eu tenho que falar com eles. Então, eu acho assim, a sua pergunta, eu não sei a resposta dela, mas eu fico pensando, conforme eu te disse, se o cara não conseguiu mudar de ideia, perdendo a mãe, perdendo irmãos, perdendo entes queridos, o cara não consegue perceber que a vacina cura, o que uma pessoa de fora, o que teria que acontecer? Eu conheço colegas, por exemplo, assim, de situações terríveis que viveram com isso e não vacinaram ainda, colegas não conhecidos, né? Então, assim, eu acho bastante difícil, não vejo um cenário muito positivo. Eu vejo que algumas sociedades estão impondo isso pela lei. Então, assim, tentando fazer uma lei duríssima, que você não possa entrar em nenhum lugar que não tenha vacina. Talvez seja, sei lá, me parece que pela consciência está sendo difícil, quem sabe, sei lá, talvez a lei possa ajudar nisso, ó.
Os estudantes da USP que quiserem vacinar, todos terão, quiserem retornar presencialmente, todos terão que ter sido vacinados. Sei lá, quem quiser entrar no supermercado vai ter que estar vacinado, sei lá, alguma coisa assim que seja das piores, porque as melhores parece que nós temos dificuldade para encontrar. O bom senso me parece assim, está longe disso. Mas muito boa a sua pergunta, Beatriz. Professor, eu diria que nem pessimista, né? Sua visão, ela é bem realista, na verdade, né? São tempos difíceis, tempos difíceis. A próxima pergunta, professor, ela é um tanto quanto, um tanto quanto interessante. Ela traz um questionamento interessante. Os problemas éticos com a tecnologia são mais resultantes de pequenos erros humanos ou de psicopatas poderosos? Atualmente o joio domina o trigo? Eu acho que não. Não sei quem fez essa pergunta de psicopatas. Não sei que, assim, me parece que não, assim. Há um grande interesse, há um grande. O Juan Jonas diz que a técnica se tornou um poder, que a técnica se tornou um movimento, Então há todo um interesse. Não são de pequenos erros humanos, porque os pequenos erros humanos são insignificantes, eles causam pouco impacto sobre o ser humano e sobre a natureza. O Juan Jonas usa uma expressão assim, que quanto maior o poder que você tem, maior é a sua responsabilidade. E também, eu também não sei, eu sei que a pessoa fez essa pergunta usando uma palavra forte para chamar a atenção. Eu não sei se são psicopatas, assim. Talvez falte muito mais um ideal humano nessas pessoas do que um psicopata. Porque se nós pensarmos assim, que essas pessoas ou esses grupos que fazem grandes investimentos nesse sentido, a pergunta poderia ser, por exemplo, em melhorar o ser humano. Se nós pegarmos o grupo dos GAFA, em melhorar o ser humano, eu não saberia, então, assim, é uma limitação minha, mas eu não saberia, por exemplo, se esse grupo do GAFA, se eles têm, por exemplo, algum tipo de trabalho social, algum tipo de trabalho, enfim, coletivo, comunitário, por exemplo, com a África. Então, me parece assim, é um olhar sobre a vida, muito a partir da ótica, muito a partir da perspectiva do econômico. E me parece que o que falta em tudo isso é um olhar mais humanizado. Se nós pensarmos assim, aqui estamos falando de genética, aqui estamos falando de melhoramento humano, da CRISPR, da bioética, mas se nós pensarmos em tudo, se nós pensarmos na própria inteligência artificial, a gente percebe novamente a ideia da ambivalência com a inteligência artificial, com a CRISPR, com o melhoramento humano. É muito provável que a gente venha conseguir coisas que sem eles nós humanos não seríamos capazes de fazer. É muito provável isso. Quer dizer, que a própria CRISPR nos garanta, nos possibilita coisas que dentro do processo evolutivo demoraria, sei lá, 500, 1 milhão de anos para a gente alcançar. Mas quando a gente olha por essa perspectiva, é muito bacana, é muito linda, é de Deus, poderíamos dizer. Mas quando a gente coloca o outro elemento do mercado, aí tudo isso os olhos ganham uma outra compreensão, um outro sentido, né? Então, me parece assim, que são interesses econômicos dentro de um movimento, dentro de uma perspectiva muito preocupada com o olhar, muito preocupada com o olhar econômico. E aí as ameaças vêm nesse sentido. Então, por exemplo, se nós pensarmos, sei lá, inteligência artificial, a gente sabe que a inteligência artificial é maravilhosa. É muito provável que a gente consiga resolver alguns problemas ambientais por causa da inteligência artificial. Então, nesse sentido, essa não é da Beatriz, me parece assim, o que faltaria à inteligência artificial? Inteligência emocional de quem organiza tudo isso para fazer a pergunta, afinal de contas, qual é a finalidade de tudo isso? Quer dizer, qual é o objetivo de tudo isso? E eu acho que, novamente, essa pergunta dos psicopatas ali, né? Quer dizer, qual é o grande objetivo? Qual é a grande intenção de tudo isso? Se nós temos ali, os números mostram que, por exemplo, a maior parte da humanidade
a maior parte da humanidade vive ainda em condições não classificadas como de vida digna. Não poderíamos pensar, organizar toda a inteligência artificial, todas essas questões de um modo para que uma maior quantidade de gente possa ter e possa viver de modo minimamente satisfatório? Então, eu acho que essas perguntas é que faltam a esses psicopatas que a pessoa fez referência ali. Eu acho que faltam as perguntas do mundo da ética, faltam as perguntas do mundo da bioética. E aí, assim, de um modo com que a pessoa tenha um olhar humano, não podemos pensar que o grande objetivo, o lucro não pode ser o objetivo maior de tudo isso. O lucro não pode ser o objetivo maior, porque se o lucro for o objetivo maior, daí está tudo errado, né? Mas boa pergunta. Eu acho que as minhas respostas aqui é da forma como eu comecei a falar. O assunto tem mais dúvida, mais problema, mais questionamentos do que respostas. Assim, então, não queiram de mim também algo assim que eu não consiga dar, justamente porque acho eu que é a ideia da ambivalência. A ideia é a ideia que eu melhor classifico isso, é a ideia da ambivalência. Com isso tudo, teremos condições, teremos possibilidades que sem isso o humano não teria possível de alcançar. Ao mesmo tempo, vem a outra parte junto. Mas muito boa. Ô, professor, eu peço perdão, eu não falei o nome, mas essa pergunta foi do nosso ouvinte Márcio Cruz. Eu esqueci de falar. E eu acho, né, professor, que as melhores perguntas são aquelas que geram, no final, mais perguntas também, né? Então, o debate é sempre muito bem-vindo. E aí, professor, para fechar, a gente tem uma pergunta um pouco mais pessoal, eu acho. Essa eu acho que vai ter uma resposta mais objetiva. O Felipe, da nossa comissão, inclusive, ele te pergunta. Primeiro, claro, ele agradece muito a palestra, e ele gostaria de saber queria saber um pouco mais de onde veio o seu interesse do estudo pela área. Obrigado, Felipe. Obrigado aí pelo convite. Você é da turma aí da organização e tal. Você sabe que na vida, Felipe, tem coisas que a gente escolhe e tem coisas que a gente não escolhe, né? Então, uma das coisas que eu escolhi foi a filosofia. E dentro da filosofia foi a ética. Então, essa parte eu escolhi. Ao estudar filosofia, ou no ensino médio, eu não tinha muita habilidade para lidar com o mundo, por exemplo, dos números. Sempre gostei bastante de ler, de escrever, menos, mas mais de ler, talvez. E lidar com o número dos números era a minha dificuldade. Então, por exemplo, química, eu sempre apanhava. Quando passava ali com a nota mínima e tal, física também. Isso assim, então a gente vai... Não é que a gente quer fugir do mundo, a gente vai se direcionando para o outro. Então, assim, toda a minha vida fiz filosofia, mas podia ter feito sociologia, podia ter feito antropologia, história, sempre gostei muito de história. Então, a área das humanidades sempre teve sempre fui muito atraído por isso. E aí, então, escolhi a filosofia, e dentro da filosofia me identifiquei mais com a ética. E a filosofia tem muitos ramos, mas a ética foi o que mais me chamou a atenção. Agora, o mundo da bioética é muito mais recente, Felipe, porque eu estava terminando o meu doutorado em 2012, quando a universidade, a PUC, que eu trabalho, apresentou um projeto de mestrado em bioética, que iniciaria em 2013. Então, o projeto foi enviado para a CAPES e para ser aberto em 2013. E eu não tinha concluído o doutorado. E aí, uma das pessoas que estavam liderando o projeto, ela me chamou para fazer parte. E aí, então, eu terminei o meu doutorado e eu fui para o mundo da bioética, Felipe. Foi um mundo, assim, uma mudança quase que radical. Porque, assim, vocês, como são de outra área, talvez vocês não façam essa distinção tão grande. Porque a filosofia tem lá a sua metodologia, tem a sua forma de ser, tem a sua forma de pesquisar. Lá na filosofia, a gente pesquisa muito por autores. Então, a pessoa fala assim, ó, eu fiz o meu doutorado em Nietzsche, eu fiz o meu doutorado em Kant, em Hans Jonas. Eu, por exemplo, fiz o meu doutorado em Hans Jonas. Mas quando a gente vai para o mundo da bioética, isso que aconteceu em 2013,
Isso não tem, a metodologia da bioética é outra. Os autores, eles interessam na medida que eles ajudam a contribuir a interpretar o problema. Né? Então, a bioética tem essa área interdisciplinar. E aí, a partir disso, então, Felipe, foi amor à primeira vista. Eu, assim, eu me realizei muito, eu diria assim, Felipe e todos, assim, dentro do mundo da ciência, talvez eu esteja vivendo o momento mais feliz de maior realização, porque eu consigo perceber, eu consigo identificar quanto a filosofia ela é útil e ela é necessária, quanto a ética é necessária, por exemplo, dentro do mundo da bioética. Justamente nessa capacidade, Felipe, de poder dialogar com pessoas que são totalmente diferentes de você. Então, dentro do curso de bioética, então, quem tem eu lá da filosofia, tem gente da teologia, tem gente da medicina, tem gente da nutrição, tem gente da biologia, gente da farmácia. E aí, de um certo modo, o que a gente faz com tudo isso? Gente da educação. A gente tem que manter um diálogo em torno dos problemas assim que vão surgindo. Então, nesse sentido, assim, eu me sinto assim bastante realizado. Eu gosto muito, por exemplo, um assunto desses que nós estamos tratando, o melhoramento sim é trabalhado lá na filosofia. Mas, por exemplo, a técnica do CRISPR-Cas9 não é tratada na filosofia, mas ela é tratada lá na bioética. Então, a gente, Felipe, se depara com situações assim, extremamente novas a cada dia, e é um aprendizado contínuo. Por quê? Porque os alunos nos provocam a estudar temas que a gente não tem conhecimento, não tem uma habilidade suficiente para dar conta daquele tema. E aí, a partir disso, você é desafiado todo dia. Você é desafiado todo dia a buscar novos conhecimentos, novas leituras, novas teorias. E o mundo da filosofia ele é mais fechado para isso, né? A gente se mantém naquele porto seguro e lá a gente fica. E aí, então, foi nesse sentido que eu entrei para o mundo da bioética. Fui convidado, não escolhi, fui convidado. A partir disso que eu passei a fazer a escolha. E eu, assim, enfim, se puder sugerir para vocês, sejam bons químicos aí, mas olhem com muito carinho o mundo da bioética, porque ele é extremamente interessante, extremamente fascinante para aquilo que nós podemos hoje, para aquilo que nós conseguimos fazer. Mas obrigado ao Felipe, você é da organização ali, obrigado pela semana e obrigado aí pelo convite. Professor, a gente que agradece, principalmente por todas as suas pontuações, sua palestra, tudo de extrema importância. Inclusive, professor, como essa foi nossa última pergunta, se o senhor quiser fazer alguma consideração final, né, sobre a apresentação, o senhor pode ficar à vontade. Sim, eu fico bem feliz, Pedro, pelo seguinte, assim, eu acho que assim a geração de vocês tem uma oportunidade assim muito grande, muito diferente da nossa, por exemplo. Eu tenho 55 anos e a gente assim na nossa geração a gente se manteve muito fechado. Dentro dos nossos cursos. Então, por exemplo, quando a gente fez filosofia, eu fiz lá em 85, eu comecei. Vocês nem tinham nascido. Mas, de um certo modo, a gente não dialogava com pessoas de outras áreas do conhecimento. A gente se mantinha muito fechado dentro do mundo da própria filosofia. E é esse mundo que eu percebo que vocês são muito diferentes. Por isso que vocês vão ser muito melhores do que a gente. De um certo modo, de perceber o quê? De perceber que as áreas do conhecimento individualmente, ela tem as suas conquistas, ela tem elas têm as suas glórias, mas elas têm a necessidade de dialogar, com as outras áreas do conhecimento. Então, hoje não existe mais pesquisa, não existe mais estudo, assim, poderíamos dizer, sem formar grupos, sem formar parcerias e tal. E é esse incentivo que eu queria dar para vocês, falar para vocês, eu me coloco aqui à disposição, nesse sentido, para contribuir, para gerar parcerias. Se tiver gente ali, né, do grupo de vocês interessados em fazer pesquisa com melhoramento humano, com CRISPR, enfim, com questões de bioética e tal, para que a gente, de um certo modo, possa, assim, trabalhar coletivamente. E eu acho que, assim, aquilo que é coletivo é muito provável, unindo forças e tal, é muito provável que a gente, todos se fortaleça. Então, essa ideia, assim, de buscar uma realização individual e tal, isso não, assim,
a não ser esses malucos, esses psicopatas que ficam lançando coisas nas redes sociais ali, mas uma ciência séria, ela precisa de parcerias, ela precisa de parcerias. Então, eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, e fico muito feliz com a ideia de, assim, esse casamento de química com filosofia deu uma química, deu uma química na relação. Então, acho que vocês são privilegiados e aproveitem disso ao máximo de fazer com que a área de conhecimento de vocês, com que a química possa dialogar com muita, possa, não existem mais problemas, os problemas são globais, os problemas são globais. Então, não vão ser ciências individuais que vão dar conta desses problemas, né? Então, aproveitem disso ao máximo, dialogue com as diferentes áreas do conhecimento, que vai ser muito rico para vocês todos. E obrigado mais uma vez, em nome do Pedro Meirelles ali, e de toda a organização, agradeço mais uma vez o convite aí, tá bom? E me coloco à disposição. Professor, novamente, então, a gente agradece imensamente pelo seu aceite, pela palestra, porque, assim como o senhor disse, eu acho que todo mundo aqui tem percebido, né? São diálogos interdisciplinares muito importantes, né? A gente precisa olhar com um horizonte muito ampliado para aquilo que a gente estuda, para conseguir ter uma visão mais completa das coisas. E eu acho que isso é muito importante. A sua palestra aqui na nossa grade fez toda essa diferença, sabe? Mostrar para a gente como que esses diálogos podem ser construídos e como a gente pode buscar em assuntos diferentes, contribuir com a nossa visão de certos aspectos. Isso é muito bom. Eu espero que essa palestra tenha sido só o início das nossas colaborações e que a gente possa se contatar novamente em um futuro muito próximo. Bom, muitíssimo obrigado pela sua participação, professor. Eu que agradeço. Tenham todos um bom dia aí. Valeu.